para você passar em cálculo de primeira, tem que saber o que é a regra de L'Hopital. Primeiro, além de saber o que é, você tem que saber quando você pode usar. Você pode usar a regra de L'Hopital quando você substitui e a resposta é uma divisão indeterminada. Ou seja, infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Se você substituir e o resultado for uma divisão indeterminada, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Se não for uma divisão indeterminada, você não pode usar a regra. É simples assim. Então, se você substituir um número, não pode usar a regra de L'Hopital. Se você substituir o infinito sobre 0, também não pode. Muito cuidado com esse detalhe, tá? E o que é a regra de L'Hopital? Você vai simplesmente derivar a função de cima, derivar a função de baixo e calcular um novo limite. Normalmente, esse novo limite é mais fácil que o anterior. Mas, se por acaso esse novo limite der uma divisão indeterminada de novo, o que você faz? Deriva mais uma vez. É muito comum você ter que aplicar a regra de L'Hopital mais de uma vez. Então, você poderia fazer a derivada segunda e resolver um novo limite. E assim por diante. Isso aqui entra num looping, né? Você pode fazer isso aqui várias vezes. Se precisar, você vem aqui e faz a regra de L'Hopital pela terceira vez. Você calcula a derivada terceira, em cima e embaixo, resolve um novo limite. Você vai fazendo isso até chegar no limite que é mais simples de resolver. Agora, cuidado, porque a regra de L'Hopital ela não resolve qualquer limite. Por quê? Por exemplo, se você pegar x ao cubo e derivar, fica 3x ao quadrado. Você deriva 6x. Deriva, dá 6. Deriva, dá 0. Então, se você usar esse raciocínio aqui, vai chegar uma hora, né, que o resultado vai ficar mais simples. Mas imagina que você tem x a menos 3. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que tomar cuidado. Porque não é sempre que você pode usar a regra de L'Hopital. Se aparecer algo desse tipo aqui, usa a regra de L'Hopital. Fica menos 3x a menos 4, deriva. Fica 12x a menos 5, deriva. Menos 60x a menos 6, deriva. Dá 360x a menos 7, e assim por diante. Perceba que isso aqui vai sempre ficando mais difícil. Então, a técnica de L'Hopital consiste em fazer várias derivações. Mas, nem sempre as derivadas vão chegar no resultado mais simples que o anterior. Cuidado com isso, tá? O que não é a regra de L'Hopital? Olha, eu já vi vários alunos que não conseguiram passar em cálculo de primeira porque eles cometeram esse erro aqui, ó. Vou deixar isso bem claro. A regra de L'Hopital você só pode usar se for divisão indeterminada, ou seja, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Agora, se não for uma divisão determinada, você não usa a regra de L'Hopital. Tem outras formas de resolver. O grande problema é que muitos alunos, em vez de derivar o de cima e colocar a resposta aqui, derivar o de baixo e colocar a resposta aqui embaixo, muito aluno comete um grande erro. Em vez de derivar o de cima e derivar o de baixo, muito aluno usa a regra do quociente. Deriva a fração inteira. Esse é um erro muito comum e quem está me assistindo aqui, quem é meu aluno, nunca mais vai errar. Hein? Eu quero fazer vocês passar em cálculo de primeira. Não usa a regra do quociente quando você aplicar a regra de L'Hopital. Então, se você fizer isso aqui, ó, limite quando x tende a A. Aí você usa a regra do quociente, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos derivada do segundo vezes o primeiro, dividido pelo de baixo ao quadrado. Isso aqui não é a regra de L'Hopital. Tá? Vou colocar um diferente aqui em destaque. A regra de L'Hopital, você deriva o de cima, põe a resposta. Deriva o de baixo, põe a resposta. Não é a derivada da fração toda. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Quais tipos existem? Existem 4 tipos de limite que você consegue resolver com a regra de L'Hopital. O primeiro é o mais simples. É quando você substitui e chega numa divisão indeterminada.
É o que a gente vai ver na aula de hoje. Eu separei 3 limites do tipo 1. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você não estourar os padrões de exercício. Eu sempre foco num padrão para a aula, para a live poder render muito. Se cada hora eu fizer um exercício diferente, é difícil fixar a matéria. Então eu recomendo você pegar cada um desses tipos aqui e fazer de 10 a 15 exercícios de cada um. O segundo tipo é quando nós temos uma divisão, uma diferença indeterminada. A diferença determinada, ela também pode ser escrita como um número sobre zero menos um número sobre zero. Porque o número sobre zero vai para infinito, né? Você pode usar a regra de L'Hopital aqui? Não. Você não pode. Você só pode usar na divisão indeterminada. Mas, sempre que aparece uma diferença indeterminada, a gente consegue transformar numa divisão indeterminada e depois aplicar a regra de L'Hopital. Esse seria o caso 2. O caso 3 é quando nós temos um produto indeterminado. Se você substituir e der infinito vezes zero, isso aqui não é zero, não é infinito, a gente não sabe o que vai acontecer. Se você chegar nesse limite aqui e falar que a resposta é zero, porque todo número vezes zero dá zero, né? Infinito vezes zero, você tem que tomar cuidado, porque isso aqui não é zero, é algo próximo de zero. Então, se você multiplicar algo muito grande por algo muito pequeno, o resultado pode ser qualquer coisa. Muito cuidado com isso, tá? Sempre que houver um produto indeterminado, você pode usar L'Hopital? Não pode usar L'Hopital. Se você quiser passar em cálculo de primeira, cuidado. Se aparecer alguma dessas indeterminações, dá vontade de colocar zero, não dá? Infinito menos infinito, dá vontade de falar que é zero. Zero dividido por zero, dá vontade de falar que é zero também. Sempre que cair em uma dessas indeterminações, você não pode resolver diretamente com substituição. Fica essa dica aí. Hein? Se aparecer um produto determinado, você pode usar L'Hopital? Não pode usar L'Hopital. Você só pode usar L'Hopital numa divisão indeterminada. Só que o que a gente faz? Pega esse produto aqui, transforma numa divisão e depois aplica a regra de L'Hopital. Sacou? Esse é o caso 3. E por último, existe ainda o caso 4, em que você tem uma potência indeterminada. Se aparecer 1 elevado a infinito, dá vontade de colocar 1. Mas se você colocar 1, você não vai passar em cálculo de primeira. Isso é uma potência indeterminada. O resultado pode ser qualquer coisa. 0 elevado a zero e infinito elevado a zero. Essas são as famosas potências indeterminadas. Cada uma delas você consegue transformar num produto indeterminado e a partir do produto indeterminado você transforma numa divisão indeterminada e depois aplica a regra de L'Hopital. Então esse aqui é o caso mais trabalhoso. Tá? O foco da live de hoje vai ser no caso 1. Eu separei 3 exemplos do caso 1. Se vocês quiserem que eu faça mais exercícios dos outros casos, põe aqui nos comentários, beleza?